Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre socialização ou a falta disso, né? Ah, o antissocial. O vídeo é mais sobre esse tema, eu não pensei num título ainda. Eu vou ver qual título eu vou colocar. Mas é sobre isso que eu vou falar, sobre relações interpessoais. E, bom, eu tinha feito um vídeo um tempo atrás, um mês ou dois atrás, acho que um mês e pouco, mais ou menos, falando de como se socializar em festas. E no vídeo eu falo que é bem simples se socializar, mas isso no caso em festas, né? Mas eu posso trazer outros temas, né? O que eu tô falando aqui não é sobre festas. Socializar em festas às vezes pode ser fácil, né? Afinal as pessoas elas estão lá para isso, para se socializar, enfim, se conhecer, namorar, todas essas coisas que vocês já sabem. Mas eu percebi que cada pessoa vai ter uma experiência diferente e as pessoas vão reagir de forma diferente àquela pessoa. Isso eu sei, é óbvio, né? O que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que às vezes algumas pessoas vão ter mais dificuldade do que outras de se socializar, mas não porque elas não conseguem verbalizar, mas sim porque as outras pessoas ignoram elas. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando sobre. Esse vídeo eu não trago uma solução do que fazer a respeito disso, mas me faz com que esse vídeo eu vou trazer uma reflexão sobre, né? Vou mostrar, apontar o que ocorre, né? E o que eu já percebi também. Eu, pelas minhas experiências, eu não tive dificuldade de me socializar. Quando eu sou uma pessoa um cara mais reservado, eu sou mais a minha. Eu não nego isso, sou mais antissocial mesmo. Mas eu não tenho dificuldade de verbalizar e falar com as pessoas quando eu quero, entende? E, sim, as outras pessoas, elas. Tem pessoas que vão ser mais parecidas comigo, mas é meio difícil. Eu sou um caso bem difícil. Normalmente uma pessoa quando ela é antissocial, normalmente ela é tímida, né? Eu, no caso, não sou assim, né? Eu sou na minha, mas quando precisa falar, eu falo. Mas assim, uma coisa que eu percebi nas pessoas é que o meu ciclo também de pessoas mais antissociais, né? Como eu sou antissocial, converso com pessoas que têm são mais antissociais, né? E eu vejo que as pessoas, elas têm muita dificuldade mesmo em verbalizar e conversar com as outras pessoas, sabe? E isso dificulta a pessoa a se socializar. Mas eu vejo que às vezes não é só isso, sabe? Às vezes não é só você saber falar com as pessoas. Às vezes depende do que as pessoas vão achar de você. E isso que é o problema. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi. Uma vez eu tava com um colega, né? Um amigo, lá pro centro de São Paulo, né? E aí, andando por lá, eu e ele, a gente conheceu um grupo de pessoas, sabe? Quem já andou em São Paulo, quem já socializou, andou à noite, sabe como que é as coisas. É muito fácil você socializar. Às vezes é andando assim com um grupo de pessoas, as pessoas às vezes param e acabam conversando com você. É bem simples isso. E isso acontece, né? E foi o que aconteceu. Eu e meu amigo, né, meu colega, a gente tava andando junto, conversando e tudo mais, e esse grupo veio falar que tava tendo algum roubo, coisa assim, sabe? Tava tendo algum problema lá pra baixo que não era pra gente descer, né? Eles fizeram um favor ético, sabe? Um, um trabalho assim, tipo, de avisar assim, ó, não desce aí. Ajudaram a gente, né? Não desce lá porque lá tá perigoso e tudo mais. Aí nisso a gente olhou assim, ah, tá, então a gente vai voltar. Aí nisso o pessoal falou, ah, então anda com a gente. E a gente virou amigo, né? É simples assim, né? Sabe como que é as coisas? Aí a gente virou colega, assim, eu e meu colega, né? Eu e meu amigo, a gente andou com esse grupo. E, e
Eu e ele, a gente começou a socializar com esse grupo. E aí eu percebi que eles me tratavam de uma forma diferente do que tratavam o meu colega, né? O meu amigo. Eles hostilizaram. Não hostilizaram, mas tipo, sabe? Começaram a excluir eles e foram mais receptivos comigo, sabe? E eu vi, pô, caramba, né? Depois, né, passou o tempo, eu conversei com eles, com o meu colega, eu falei, nossa, cara, comigo eles foram tão legais, mas com você, esse pessoal foi bem mais frio, né, mais gelado, às vezes até foram levemente grosseiros com ele. Eu falei, ah, cara, é assim mesmo, eu lido com as coisas dessa forma. E aí que eu percebi que não é tão fácil assim se socializar. E às vezes é isso o problema, né? Às vezes é isso que acaba travando as pessoas, sabe? Tipo, às vezes a pessoa ela até tenta, né? Até tenta se verbalizar, né? E às vezes as pessoas vão agir de uma forma mais hostil. E, bom, você que tá assistindo, enfim, qualquer pessoa que tá assistindo sabe que quando você tem uma experiência ruim, você vai se retrair muito, né? Porque quando a gente tá lidando com a sociedade e tudo mais, a gente tem esse padrão. A gente tem esse padrão de pensamento que tá todo mundo julgando a gente não pode passar vergonha, que nem tipo cair na rua e passar vergonha, entende? Sabe? É uma coisa assim, sabe? Eu não sei explicar direito, mas normalmente é assim que as coisas funcionam. As pessoas pensam assim, sabe? Putz, mano, que vergonha que eu passei. E aí a pessoa cria um trauma e se retrai ainda mais, entende? É, eu era assim, eu ainda sou assim, né? Normalmente as pessoas são assim. Eu tento melhorar isso pra não, tipo, não criar travas, né? Porque essas coisas acabam criando travas, né? Tipo, esse pensamento de que uma experiência ruim não, eu tenho que me fechar pra sempre, isso aí acabou, pronto, acabou. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tento melhorar isso. Eu tô melhorando, né? Tô no meu caminho. Mas é uma coisa que eu percebi, sabe? Eu analisei e, tipo assim, com base nas minhas experiências, tá ok. Mas eu sou uma pessoa e talvez você que esteja assistindo é outra pessoa e vai ter uma experiência diferente. E não tô dizendo em questão de verbalização. Desculpa, gente, eu tô tentando pausar o vídeo toda hora, mas é a mesma coisa que nada, né? Morar em bairro mais descapitalizado é assim mesmo. É barulho toda hora. Enfim, então o problema não é falar em si. É como as pessoas vão lidar com você, né? Como as pessoas vão falar com você. Tipo, como que elas vão reagir à sua presença. E as pessoas... Eu não tive experiências tão ruins assim. E pelo menos eu não tive experiências tão ruins assim. Porque eu não sei, né? Às vezes as pessoas elas gostam do meu jeito, enfim. E pra mim tá tudo bem. Pra mim foi ok, né? Pra mim só uma verbalização mais confiante já basta, né? Mas às vezes para outras pessoas não é bem assim, né? Às vezes é mais complicado do que a gente imagina, né? Com nossas experiências e tudo mais. E aí vem a questão, como resolver isso, né? É bem complicado, né? É bem difícil. Esse vídeo não é um vídeo que eu trago soluções, tá? Eu trago mais uma reflexão. Às vezes, independente do que você falar, às vezes as pessoas vão ser frias com você, né? E aí por isso que você é mais antissocial. Mas são as experiências que estão sendo ruins, entende? Às vezes tem as questões psicológicas, as questões do estilo de vida da pessoa, a da personalidade da pessoa, da persona da pessoa ser mais antissocial, né? E aí a pessoa quando ela, tá, tudo bem, então eu vou abrir, às vezes a pessoa quer também, né? Se enquadrar, né? Eu vou abrir, eu vou me mostrar, vou tentar socializar e às vezes e essas coisas acabam acontecendo, sabe? E a pessoa fica mais retraída. Aí vem aquela questão, né? Tipo, se uma pessoa ela já é antissocial, já é uma pessoa mais fechada e acontece uma experiência ruim, ela se fecha ainda mais, entende? E aí vem a dificuldade da pessoa. Pô, será se eu continuo? Será se não? Normalmente todo mundo se fecha e vê o mundo da forma mais do mundo da pessoa, né? Tipo, o mundo é chato e tudo mais. E às vezes não é bem assim. Às vezes são os tipos de pessoas com quem você fala. Às vezes só foi um dia ruim. É bem complicado, né? Eu não consigo trazer uma solução pra isso. Mas depende do objetivo. Depende do objetivo de você se socializar.
Às vezes você se sente muito sozinho. Se você se sente muito sozinho, normalmente a internet, às vezes você conhece pessoas legais. Apesar que a internet é que nem um mundo aqui fora, né? Basicamente. O único, ainda com plus, né? Que as pessoas elas têm muita confiança de falar o que quer, né? As pessoas passam a ser um pouco mais transparentes porque tem essa questão. Ó, eu tô falando aqui, posso falar qualquer besteira, mas ninguém tá aqui, ó. Não tem um monte de gente me olhando. Então tem a proteção, a ilusão da tela. Então as pessoas vão ser mais soltas. Às vezes até as pessoas mais introvertidas, as pessoas mais antissociais, elas se soltam mais e são mais sociáveis. Então acho que a solução para isso, antes de ser o material, né, antes de ser o mundo real, é se socializar, acho que no virtual. Ou a pessoa ser confiante o suficiente e corajosa o suficiente de tentar outras experiências. Mas que nem eu falo, né? As experiências, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. As pessoas vão tratar você de uma forma diferente do que tratam fulano ou beltrano, entende? É bem complicado isso. Acho que é por isso que as pessoas antissociais são mais antissociais. Elas às vezes até tentam, mas tem experiências ruins. Eu acho que eu já tive. Em algum momento ou outro eu já devo ter tido experiências ruins, mas eu sou diferente. Eu tenho uma perspectiva diferente. Cada pessoa vai ter uma perspectiva, entende? Eu tenho uma perspectiva de que, tá, ocorreu um problema, eu tenho de ver esse problema como regra, entende? E aí que é o problema, e aí que é a questão. Às vezes a pessoa tem uma ou duas, às vezes três experiências ruins e vai ver como regra. Normalmente a maioria das pessoas é assim. E aí que vem a dificuldade. Às vezes até pessoas racionais, pessoas que são mais lógicas, mais pé no chão, não são tão emocionais assim, tem essa dificuldade. Porque a emoção, ela é forte, cara. Às vezes ela bate, às vezes ela eleva a gente, sabe? Às vezes eleva a gente a um patamar que a gente se sente, né? Sente aquele, se sente mal. E vai querer ver isso como regra. A emoção vai querer fazer com que você não cresça, não amadureça. E volte para aquela imagem mais infantilizada, aquela imagem mais protegida. E não é bem assim, né? Tudo é uma questão de trabalhar o, sua racionalidade, o seu eu, se autoconhecer e ver onde você pode pisar e não ver as coisas, experiências ruins como regra. Mas eu admito que é bem difícil. Eu não sei como encerrar esse vídeo ou qual solução eu dou pra você que é uma pessoa antissocial e teve experiências ruins. Eu, nesse caso, eu não tenho muita propriedade ou tive alguma reflexão sobre isso. Mas só tenta não ver como experiências ruins ou tenta se encaixar com pessoas bem mais parecidas, muito mais parecidas com você. Ou as pessoas que você conheceu na internet, os amigos que você fez na internet, tenta conhecer eles no mundo real. Tipo, se vai, são pessoas. Às vezes é foda, né? Também, se a pessoa é de outro estado, essas coisas aí é complicado. Mas são pessoas do mesmo estado, sei lá, da mesma cidade, mas só que regiões distantes. Tenta conhecer essa pessoa pessoalmente, sei lá. Ou continua a sua vida. Às vezes a gente não precisa se forçar a se encaixar. Tem isso também, né? A gente não precisa se encaixar certinho e ser uma pessoa sociável. Não precisa, se você se sente bem assim, sendo antissocial, sendo você mesmo, tudo bem. A única coisa que tem de trabalhar é a verbalização e se posicionar perante a sociedade, perante as coisas que você quer e tudo mais. Porque ser uma pessoa tímida acaba criando muitas travas na vida. É bem complicado. Muitos problemas a gente acaba criando por ser antissocial. Não ser antissocial, não é questão de ser antissocial, mas ser tímido, não saber falar, não saber verbalizar. É, então. Então é isso. É isso. Siga o seu caminho, o que o seu coração pedir. Mas siga o que você sente melhor, né? Mas lembre-se de se preparar para qualquer circunstância. É isso aí. Acredito que esse vídeo deve ter sido útil para alguém, enfim. Tá aí. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta o que você achou. E é isso. Fiquem bem, fiquem vivos e até.